Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Donizete Eugênio. Olá, um grande abraço, muito boa tarde. Já estamos de volta com o Falando de Vida para todo o Vale do Paraíba, que está acompanhando a nossa Rádio Mensagem pelo radinho, pela internet, pelo nosso aplicativo, além fronteiras. O programa Falando de Vida está só começando com a apresentação de Donizete Eugênio, a mesa de som é dele, Antônio Márcio de Barros Buim. Boa tarde, Buim. A direção é do padre Carlos Eduardo de Quadro. E a proposta do programa Falando de Vida, você já sabe, né? Sempre levar aos nossos ouvintes assuntos que possam orientar e informar a nossa população sobre qualquer fato que interfere no nosso dia a dia, seja ele voltado a lazer, educação, economia ou saúde. Falando de Vida e o tema do dia. E o programa Falando de Vida nesta quinta-feira vai destacar a importância de fazer o teste do coronavírus, hein? Testar maciçamente a população. Esta foi a recomendação da Organização Mundial de Saúde para enfrentar a disseminação do novo coronavírus, o causador aí da Covid-19. Para a entidade, para a OMS, a realização em larga escala de exames, combinada com isolamento social, é o caminho ideal para proteger a população da pandemia. No Brasil, diante do número limitado de testes disponíveis, a estratégia adotada pelo governo inicialmente foi outra. Os kits de diagnósticos foram destinados apenas a pessoas em estado grave para confirmação do contágio. Mas hoje, a realidade é diferente. Algumas pessoas precisam fazer o teste o mais rápido possível. E aqui em Jacareí nós vamos conversar porque já tem um laboratório autorizado para também fazer o teste do coronavírus e nós vamos entender como é, o que é e quais aí os benefícios do teste do coronavírus. Hoje no Falando de Vida. Muito bem, para nos auxiliar no tema de hoje, nós estamos em contato, já recebendo aqui nossos estúdios, também recebendo aí, respeitando a quarentena, conosco hoje a biomédica e diretora da Unidade Médica de Jacareí, a doutora Vivian Pasqualin, que já está conosco na ponta da linha para falar sobre o teste do coronavírus. Doutora Vivian, muito boa tarde, obrigado pela atenção com a Rádio Mensagem, hein? Boa tarde, Dori. Tudo bem? Boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho, referente ao que o nosso laboratório está fazendo frente a essa pandemia, com os exames do coronavírus. Nós é que agradecemos, doutora Vivi, obrigado aí pela atenção com a Rádio Mensagem. E como o programa serve para orientação também para formação, até aproveitar o teu conhecimento, doutora Vivi, como biomédica, eu gostaria que a doutora nos falasse um pouquinho, hoje, quais testes tem para o coronavírus? São vários testes, são apenas 2 testes, por favor? Hoje nós temos 2 tipos de exame, para detectar. Um que é o molecular, que nós chamamos, e tem também o de anticorpos, que a gente chama de anticorpo IgG e IgM. No caso do molecular, vou falar um pouquinho para poder explicar. Nós chamamos esse teste de PCR. Ele trata de uma recomendação oficial da sociedade científica, que é um padrão do Ministério da Saúde, que ele vai analisar o quê, Doni? O RNA do vírus. Por ser uma metodologia molecular, ele vai ver a carga viral. Então, ela vai detectar bem no início da infecção. Então, você já consegue ver a carga viral no primeiro dia do caso do sintoma e ele pode perdurar até o 12º dia, tá? E essa coleta, quando se trata desse exame, é uma coleta de amostra, a gente chama de vias aéreas superiores e inferiores. O mais comum que a gente usa, que o pessoal conhece bem, a gente chama de suave nasal. Você põe tipo um cotonete, grande, que você faz a coleta nasal e de orofaringe. Só que esse exame, por exemplo, assim, na rede privada, né, que somos nós, por exemplo, que hoje nós podemos fazer
O laboratório que a gente realiza, ele é credenciado do Adolfo Lutz, né, para poder fazer toda essa vigilância epidemiológica. Ele demora em torno de 4 dias úteis, tá, para ficar pronto. E o outro método, na verdade, o que nós chamamos de anticorpos, para detectar o anticorpo do Covid, o que é mais ou menos esse exame? A função dele vai rastrear a presença do anticorpo no nosso corpo, se ele está produzindo frente à infecção do vírus. Né? Então, se o nosso corpo, basicamente, ele criou anticorpo contra aquele vírus. Né? Então, existem 2 tipos desse mesmo, que é o teste rápido, que é o tão famoso que a gente vai falar um pouquinho dele, que é o que está bem no mercado agora, né, bem falando bastante, e tem o mesmo teste, mas a metodologia dele não é igual ao teste rápido. O teste rápido ele é imunocromatográfico rápido. Ele vai determinar o anticorpo se está presente ou não presente. Se ele reagiu com o anticorpo, né, ou não, do vírus. Já o outro, ele é quimioluminescente. O que ele vai fazer? Ele vai quantificar a quantidade do anticorpo presente no organismo da pessoa. Tá? E essa metodologia, ela já demora um pouco mais. Ela também demora uns 3 dias úteis para ficar pronto. E já o teste rápido, na verdade, ele é muito rápido. A análise dele, questão de 20 minutos, já está pronto. Mas nós, aqui do laboratório, estamos, como a demanda está grande, a gente está liberando em questão de horas, a gente já está liberando o resultado desse exame. Uhum. Doutora Vivi, até para o nosso ouvinte entender, o povo mais leigo, e nós também somos leigos nos termos também, para a gente falar, antes de nós entrarmos no teste rápido, que é o mais popular, né, a doutora Vivi falou aí do PCR, né? Uhum. PCR, esse que demora 4 dias para ter o resultado. Esse PCR, por que ele demora tanto tempo assim para ter o resultado? Porque a metodologia que ele usa é uma enzima reversa, vai transformar o RNA do vírus num DNA complementar, tá? E aí você vai ver o que foi produzido a partir da molécula de DNA do vírus. Então, tem todo um processo de amplificação do material genético, você vai amplificar ele em questão de 100 vezes, para depois você procurar e observar o agente dentro do DNA. Então, ele não é um processo rápido, ele demora mesmo. A eficiência de um e o outro é a mesma? Então, por isso que eu comentei no início, a sociedade, né, o Ministério da Saúde, eles falam que o padrão ouro, Doni, seria o molecular, seria esse PCR. Por quê? Porque ele já consegue detectar sem você ter tido, tipo, no máximo um dia do sintoma, né? Então, por isso que eles chamam de padrão ouro. Mas, igual você comentou no início da reportagem, a questão da gente poder avaliar a população mais rápido, o teste rápido, ele é diferente por quê? Porque a partir do 5º ao 10º dia de sintoma, que ele vai detectar a presença do anticorpo, se você está criando anticorpo sobre o vírus. Então, por que eles acreditam, não é nem a eficácia do teste que não é boa, o que acontece? Você precisa de mais tempo. Então, o que quer dizer? Você pode, nesses 5 dias, por exemplo, o que a gente chama de janela imunológica, né, que ainda não criou o anticorpo, você pode infectar uma pessoa sem saber, né? Por exemplo, doutora Vivi, o molecular, que é esse PCR, mesmo demorando um pouco mais, por exemplo, eu posso estar, então, ele consegue detectar se eu estou com o vírus, mas sem os sintomas? Não, você só vai detectar naquele momento. Vou dar um exemplo para os ouvintes que aconteceu até com a minha mãe, que é a doutora Margarete, né, também biomédica. Ela foi para a Áustria, viajou, teve uns sintomas bem leves lá, e chegou aqui, fizemos o isolamento dela de 14 dias, fizemos o exame do PCR dela, deu negativo. Aí chegou o teste rápido para a gente, nós fizemos o teste dela. O que deu? O IgG, que é o anticorpo que a gente cria para criar imunidade contra o vírus, isso não só do Covid, tá? Qualquer vírus. Ele deu positivo. Ou seja, ela teve o vírus e hoje está imune.
Ou seja, o molecular não conseguiu detectar, mas o teste rápido detectou? Isso, porque quando ela fez, ela já tinha passado do período, o vírus não estava presente mais naquele momento de forma ativa, entendeu? Ela já tinha tirado anticorpo, então ele não estava ativo. No molecular, ele vai ver o ativo. Por isso que a maioria dos casos, no início, o molecular estava sendo realizado dentro dos hospitais, das UTIs, que era aquele caso que a pessoa estava muito agudo, né, com quadros bem fortes, e aí já fazia a coleta do suave, também pode fazer de bronco, né, dos pulmões, e descarga, e fazia e liberava, vai para Adolfo Lutz e libera o molecular. Doutora Vivian Pasqualin, biomédica participando conosco, diretora da Unidade Médica de Jacareí participando conosco. Para o Instituto Adolfo Lutz autorizar a unidade médica e liberar, não é tão simples assim, né? Por que vocês conseguiram essa autorização do Adolfo Lutz? Qual que foi aí o trâmite? Por favor, doutor. Porque o Adolfo Lutz, ele só libera o molecular, né? O que acontece? A gente tem parceiros hoje, Doni, que laboratórios de apoio, parceiros nossos, que se credenciam e a gente tem que mandar amostras, várias amostras testadas, tanto como positivas como negativas, para eles poderem fazer as análises de amostragem com as análises deles. Batendo todos os resultados que eles precisam, a gente fez 20 validações, as 20 bateu com o mesmo resultado do Adolfo Lutz, eles liberam um termo de que esse laboratório está apto, um certificado a realizar esse exame e poder passar para a vigilância epidemiológica do local, que ele já pode ser liberado. Ah, perfeito. Porque todos os resultados que o Instituto passa são laboratórios como Unidade Médica de Jacareí, que também desenvolve esse trabalho e tem que ter a mesma confiabilidade do Instituto Adolfo Lutz. Sim, principalmente por se tratar do governo. Quando eles fazem as notificações, às vezes tem muitas pessoas que falam assim, nossa, mas tem muita coisa que não está sendo divulgada, eu conheço uma pessoa e não divulgou. Por quê? Porque nem sempre aquele laboratório que liberou o resultado, ele tem esse aval do Adolfo Lutz. Então, ele não pode ser contabilizado epidemiologicamente. Perfeitamente, viu? Hoje nós estamos entendendo um pouquinho como funciona o teste, né, do coronavírus, do Covid-19. Lembrando que o laboratório da Unidade Médica de Jacareí recebeu essa autorização para poder desenvolver esse trabalho aqui em Jacareí, é o primeiro, né, aqui da cidade de Jacareí, e está tentando entender como funciona esse teste também com a biomédica a doutora Vivian Pasqualin. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já com a doutora Vivian Pasqualin, biomédica e diretora da Unidade Médica de Jacareí, para a gente entender um pouquinho quem é que pode fazer esse exame, quais são os requisitos, quais são os cuidados, enfim, outros detalhes importantes sobre o Covid-19. Até já. Estamos apresentando Falando de Vida. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Venha ser sócio do Clube Mensagem. Neste clube não tem campo de futebol, piscinas, playground, mas tem algo muito importante: uma grande família que ajuda na evangelização. Venha fazer parte desta família, sendo um sócio colaborador, pois com a sua colaboração, você também nos ajuda a evangelizar, a levar a palavra de Deus a tantos corações necessitados. Pare, pense, reflita, seja um sócio você também. Clube Mensagem, faça parte desta família. Pare, pense muito bem, somente Jesus lhe convém.
nestes tempos, ficar em casa é a regra. Só saia quando for necessário. Pensando nisso, a Luan Automóveis quer que você tenha o seu carro do jeitinho que você sempre quis. Novos e usados, várias marcas e modelos. Luan Automóveis, financiamento que cabe no seu bolso. Escolha sem sair de sua casa, de seu trabalho, onde você estiver. Veja nossos anúncios no iCarros, na OLX. Luan Automóveis. Informações, ligue 988429942. Deus não age por ver necessidade. Deus age quando vê fé. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal. O Empório dos Doces Caipira e Cia promove uma grande queima de estoque de toda a linha de produtos Caipira e Cia. Aproveite para conhecer os deliciosos doces, biscoitos amanteigados e muito mais. Queima de estoque Empório dos Doces Caipira e Cia. Toda a linha de produtos Caipira e Cia, realmente a preço de custo. Avenida Siqueira Campos 801, Vila Pinheiro, em Jacareí. WhatsApp 981320869. Promoção por tempo limitado. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Voltamos a apresentar Falando de Vida. Muito bem, de volta com o programa Falando de Vida nesta quinta-feira, hoje conversando então com a doutora Vivian Pasqualin aqui no nosso Falando de Vida. Deixa eu só destacar aqui em relação, logicamente, sobre a questão aí do teste do coronavírus, né, com a doutora Vivian Pasqualin. Quais são os critérios para poder fazer esses exames, doutora Vivian? Então, o teste rápido o que nós aconselhamos aqui para as pessoas que quiserem fazer. Elas têm que ter estado entre o 5º e o 10º dia de sintoma, né? Tem tido algum sintoma característico, ou ter viajado para o exterior no mês passado, né? Ter retornado do exterior, ou ter tido contato com alguém que positivou para coronavírus, né? Principalmente funcionários da área da saúde, nós que estamos na linha de frente, né? Às vezes temos contato com os pacientes diretos que foram diagnosticados positivos. Então, nesses casos, a gente aconselha eles fazerem. Ah, perfeitamente, então. Tá certo, então. No caso aí, tem algum procedimento de jejum, de não comer algo? Como é que funciona isso? Não. O único procedimento que a gente tem hoje, Doni, devido a tudo isso que está acontecendo, é que para realizar esse exame, porque normalmente se você vem até o laboratório, você não precisa agendar, é sempre por ordem de chegada, né? Nesses casos, nós estamos fazendo via agendamento. Então, tem que ligar no laboratório, agendar, as meninas vão ver a agenda, porque a gente faz um escalonamento, né? No caso, tanto para poder atender as exigências, né, do decreto aqui municipal e do Ministério da Saúde, porque a gente tem que manter toda a limpeza das salas, né, entre uma coleta e outra. A gente não pode ter muitas pessoas no ambiente, no máximo 10 pacientes, né, os demais têm que ficar aguardando na área externa para não ter, né, contato. A gente tem todo um processo que não dá para simplesmente a pessoa chegar aqui e falar, hoje eu queria fazer o exame do coronavírus. Então, isso tem que ser ligado e agendado, porque são horários espaçados entre uma coleta e outra. Tá certo, então. Não precisa de jejum, tá? Respondendo sua pergunta, não precisa de jejum, tá? É só, né, não tem nenhum preparo para o exame do teste rápido, tá, Doni? Para deixar bem claro que o teste rápido é feito no sangue, né?
o molecular, que eu comentei com você, é feito das secreções, e os exames de teste rápido, nós estamos realizando já faz 2 semanas, mas a gente tem, até só para te falar também, para os ouvintes, a gente tem casos de que, tanto para a prefeitura, para outros laboratórios da cidade, devem chegar por volta dessa ou da outra semana, né, para poder atender a população. Tá certo, então. Obrigado pela participação, doutora Vivian, muito obrigado, muito boa tarde, viu? Imagina, eu que agradeço, nós estamos aqui sempre à disposição, e qualquer outra dúvida, nós temos também as nossas redes sociais, né, no Instagram, que é do Lab Unidade Médica, e tem os telefones, tem o WhatsApp, tá? Então nós estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Tá certo. Um grande abraço, obrigado pela participação, doutora Vivian Pasqualin, a nossa convidada de hoje, falando sobre o teste aí do coronavírus aqui na nosso Falando de Vida. Vamos a um breve intervalo, a gente volta já já com muito mais informação para você. Daqui a pouco a gente vai dar destaque, né, em relação aqui aos cuidados que Jacareí tem tomado em relação, logicamente, às pessoas mais vulneráveis aqui de Jacareí também, né? Nós tivemos ontem a sessão de Câmara e alguns projetos que foram colocados em discussão aqui em Jacareí, justamente para poder auxiliar tanto ambulantes e as pessoas menos favorecidas aqui em Jacareí também. Daqui a pouco a gente volta com essas informações aqui no Falando de Vida. Até já! Estamos apresentando Falando de Vida. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Voltamos a apresentar Falando de Vida. Muito bem, de volta com o programa Falando de Vida. Deixa eu mandar um abraço também para o Jorge Donizete, o Jorge da Cipax, né, também acompanhando o nosso programa Falando de Vida. E o Jorge da Cipax está até dando aqui uma informação importante, né, que os laboratórios que são credenciados, né, os laboratórios particulares, como o Adolfo Lutz, eles não credenciam, como no caso aí, os laboratórios, né? Eles credenciam os laboratórios para onde eles são enviados os exames, né? Por exemplo, aí do PCR, né? Então são para onde são encaminhados aí os exames do PCR. E logicamente aí tem aí no caso aí o laboratório Cipax e também a unidade médica de Jacareí, o laboratório Cipax também. Um abraço, Jorge, obrigado aí pela atenção conosco e pelo carinho. Segunda-feira, se Deus quiser, estaremos juntos. Jorge do laboratório Cipax também. Deixa eu só destacar aqui no nosso Falando de Vida, e a preocupação justamente nesse momento de quarentena, né? Ela envolve aí vários setores, mesmo da nossa sociedade, e cabe aí aos governadores, cabe aos prefeitos tomarem providências em relação a minimizar os efeitos dessa parada, né? A parada da economia, a parada aí dessa vida produtiva economicamente. Então cabe aí aos municípios darem um pouco mais de atenção e auxiliar as pessoas menos favorecidas também. Por que eu digo isso, né? Por exemplo, aqui em Jacareí, ontem a sessão de Câmara teve aí um dia importante, porque vários projetos foram votados ontem, 3 projetos, e alguns desses projetos para auxiliar uma categoria menos favorecida aqui em Jacareí. Eu posso citar aqui, por exemplo, já tem aqui em Jacareí, tem um de cestas básicas através do CRAS, aí precisa do cadastramento, né, no 156. Em Jacareí tem feito aí a arrecadação de alimentos através do Fundo Social. Também aí tem aí uma antecipação de recursos aos cooperados, os catadores de recicláveis também. Essa eu não sabia, né? Então tem aí uma antecipação de recursos. Também dos professores eventuais. Os eventuais, como não tem aula, né? Não tem aula, então como que eles vão receber? Então foi aprovado ontem na Câmara este projeto para antecipação de rendimentos para os professores eventuais. Um outro projeto também que foi aprovado ontem, dentro da mesma linha na Câmara, aqui em Jacareí, para os ambulantes. Aí no caso dos ambulantes tem aí o voucher, né, de R$308, ou o auxílio, no caso aí
ou a cesta básica, né? No caso aí vai ser aí o voucher ou a cesta básica. Aí vai depender de algumas combinações para ser aí o voucher de R$308 ou a cesta básica. Um outro detalhe também aqui em Jacareí, que é a isenção da tarifa de água e esgoto por 3 meses a 2.400 famílias de baixa renda, hein? Então, isenção de tarifa de água e esgoto por 3 meses a famílias de baixa renda em Jacareí. E também a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está auxiliando e orientando sobre todos os benefícios do governo federal. Aliás, amanhã, a partir das 9 horas da manhã, o PAT em Jacareí, que fica na Rua Barão, né? O PAT que fica na Rua Barão de Jacareí, o PAT vai dar orientações sobre informações aí sobre os benefícios do governo federal a partir das 9 horas da manhã. Mas um detalhe, hein? Vai ter senha para evitar o contato, para evitar aí a muvuca, né? Para evitar aí o número de pessoas. Então vai ter ali o número de senhas amanhã, a partir das 9 horas da manhã, no Pátio de Jacareí, para dar informações somente sobre aí os benefícios dos governos e principalmente do governo federal. Deixa eu aproveitar aqui, como nós falamos sobre os testes, São José dos Campos tem uma preocupação também com os testes, e a Prefeitura de São José vai aplicar 600 testes rápidos do coronavírus em uma pesquisa para mapear o número de pessoas infectadas pelo vírus por região. A empresa contratada para o estudo vai fazer visitas nas casas a partir de hoje já. Então, a partir de hoje, já tem uma empresa que foi contratada que faz visitas nas casas. O estudo vai ser feito por uma empresa contratada pela Prefeitura para traçar aí um mapa estatístico. O objetivo é saber onde há maior contaminação para definir as estratégias a partir do dia 22 de abril, data marcada para o fim da quarentena na cidade. Lembrando que a quarentena ela iria acabar no dia 7 de abril. Depois o governo do estado de São Paulo resolveu prorrogar o prazo até o dia 22 de abril. Então, portanto, nós estamos na quarentena no estado de São Paulo. Alguns serviços essenciais permanecem ativos, mas outros serviços, segundo os especialistas, não tão emergenciais. Esses serviços foram cancelados por enquanto. Aí, dia 22 de abril é o término da quarentena. Mas existe já uma expectativa de que seja prorrogado ainda por mais tempo. Vai depender da chamada curva, né? Nós estamos num processo de ascensão. Tanto é que agora as telefonias têm auxiliado o próprio governo do estado de São Paulo no mapeamento via celular. Então, através do aparelho celular ligado, sabe aonde tem tanta gente, onde não tem tanta gente, sabe a movimentação via celular. Aliás, é interessante, né? Mesmo sabendo aí a movimentação via celular, ainda tem muita gente fazendo festinha, ainda tem muita gente se reunindo, ainda tem muita gente aí fazendo balada, ainda tem muita gente se reunindo em grupos, infelizmente. E como disse aí o ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, essa conta nós vamos pagar. Ou seja, cada semana nós temos aí um novo pico, né, um novo número, e esse pico, esse número, por conta aí da contaminação do vírus, de até 14 dias, você pode estar com o vírus, mas não com os sintomas, então a gente só fica sabendo posteriormente. Então, o que nós estamos sabendo agora foi o que nós fizemos na semana passada. Então, talvez esses números sejam reduzidos nessa semana por conta da semana passada as pessoas terem ficado em casa com um pouco mais de propriedade. E essa semana, se nós tivermos aí números de que as pessoas estejam saindo mais, estejam mais nas ruas, até por conta aí do pagamento do governo federal, né, dos R$600 também, então, consequentemente, nós vamos ter o quê? Nós temos aí muito mais pessoas nas ruas, muito mais pessoas usando o transporte público, muito mais pessoas tendo contato uma com as outras. Então, esse reflexo vai acontecer quando? Vai acontecer já na semana que vem. Vai acontecer na semana que vem. E justamente na semana em que termina a quarentena, no dia 22 de abril, que foi determinada pelo governo do estado de São Paulo. Então, este é o grande detalhe que nós colocamos. Ou seja, essa é a grande preocupação também.
Mas ontem mesmo, já acompanhando aí a própria entrevista coletiva do ministro da Saúde, até então ministro da Saúde, né, que já disse que praticamente vai ficar até o presidente da República encontrar um outro nome para substituí-lo. Ele disse justamente isso, né, que a conta vai chegar por conta aí desse deslize que o Brasil, né, não só o estado de São Paulo, mas várias cidades do Brasil, baixaram a guarda e resolveram sair um pouco mais nesses últimos dias de suas residências e suas casas também. Então, portanto, aí deve subir, porque essa transferência do Covid-19 de um para o outro, por conta das pessoas não utilizarem as máscaras, o contato físico tem acontecido, as pessoas têm conversado mais, as pessoas têm ficado mais em filas, tanto é que um dos itens para poder reduzir e minimizar, não que seja aí sine qua non, né? Não que seja aí ao concurso, não que seja necessário e fundamental, mas algo que tem auxiliado é justamente o auxílio à utilização da máscara. Essa máscara caseira. Então tem muita gente fazendo aí a máscara caseira, utilizando a máscara caseira, ela auxilia as pessoas e reduz. Mas com a máscara caseira necessita o que também? Necessita lavar as mãos com água e sabão. Para quem não tem aí o água e sabão, pode ser aí o álcool gel. Para quem está em trânsito, usar aí o álcool gel na bolsa e sempre se higienizar. Não se sabe também, por certo, né, a duração, né, a vida útil que tem esse vírus, tanto num móvel, num metal, numa placa, não se sabe aí quanto tempo usa, quanto tempo tem de vida útil o vírus. Porque o vírus que surgiu na China, o vírus que surgiu na Itália, o vírus que surgiu na Espanha, logicamente são vírus que têm aí a mesma genética, mas existe uma mudança substancial desses vírus. Tanto é que no Brasil a gente já tem observado que nós temos um número de pessoas contaminadas com o Covid-19, pessoas de 30 a 60 anos, né? De 30 a 60 anos, esta é a idade que nós temos visto aí através aí do mapa que o próprio Ministério da Saúde tem divulgado. Então, esse é um grande detalhe, porque no primeiro momento era só acima de 60 anos. Tanto é que tinha tanta brincadeira, tanta piada em relação aos velhinhos, mas não é só os velhinhos, não. Nós temos visto aí pessoas jovens também com o Covid-19. O que se tem também destacado é que o jovem que não tem os sintomas, esse sim passa para outro. Esse passa para outro e esse é o grande problema também. Deixa eu só destacar aqui, por que São José resolveu, essa é a pergunta que chega aqui, por que São José resolveu fazer agora os testes rápidos por amostragem? Olha, porque São José foi apontada por um estudo estadual, como uma das 13 cidades ranqueadas como centro de disseminação da doença no estado, hein? A alta de casos na cidade, que conta com 108 casos confirmados da doença, dentre eles 3 mortes em São José dos Campos. De acordo com os pesquisadores, a conexão da cidade com os demais municípios da região, além da oferta de serviços e empresas, fazem com que São José dos Campos possa disseminar a doença para as cidades próximas. Uma das preocupações do governo estadual é com a disseminação do vírus, onde há pouca infraestrutura hospitalar. Essa é a grande preocupação, né? A infraestrutura hospitalar. E por que tem essa preocupação da infraestrutura hospitalar? A preocupação é que se a pessoa piorar, se a pessoa não estiver bem, ela vai para a UTI. E ela tem utilizado aí mais ou menos de 14 até 20 dias numa UTI. E é muito tempo para uma pessoa utilizar aí a UTI, de 14 a 20 dias. Não há cidade no mundo que aguente e que tenha a infraestrutura para suportar tanta gente necessitando de UTI. Por isso que o Estado de São Paulo montou alguns pontos, né, chamados aí o Hospital de Campanha, um no Pacaembu e outro no AMB. Jacareí também tem aí um ponto estratégico para o hospital de campanha também, e acho que nos próximos dias já deve estar pronto também esse hospital de campanha, porque seria aí um aporte para suportar as pessoas que
que porventura sejam detectadas aí e diagnosticadas com o coronavírus, mas estejam no estado leve, estejam no estado satisfatório, sem necessidade aí dos aparelhos, que elas fiquem nesses locais para não precisar voltar para suas casas ou para suas residências e, logicamente, transmitir o Covid-19. Então, é importante o hospital de campanha justamente para isso, né? Ele é um suporte que antecede aí os hospitais que têm outros afazeres, outras questões também. O mundo não parou de vez, né? Não parou de vez, porque infelizmente, tem hospital aí atendendo aí pessoas que tropeça, que cai. Recentemente a gente viu até carro batido, né, nas rodovias, mesmo não tendo tanto trânsito assim, mas tem acidentes de trânsito. E, logicamente, os hospitais necessitam dar atenção a essas pessoas também. E como é que se faz tudo isso? Então, precisa ter todo esse aparato, não parar 100%. Mas o Covid-19 é o problema mundial, o problema do momento, e as cidades que têm essa estrutura, essa infraestrutura de montar um hospital de campanha, consequentemente, tem dado aí um suporte importante para os hospitais da sua cidade, da sua região. Eu posso lembrar aqui, né? Quando fala em Jacareí, por exemplo, Jacareí não fala só da cidade de Jacareí, né? Jacareí dá suporte para Igaratá, dá suporte para Santa Branca, dá suporte até mesmo aí para Santa Isabel e para outras cidades, até pelo porte que tem a cidade de Jacareí. E, logicamente, São José, pelo porte que tem, pelo tamanho, se necessidade tiver, vai dar suporte, então, para outras pessoas também, para outras cidades também. Esse é o grande detalhe. Bom, amanhã nós teremos no nosso Jornal da Mensagem, nós teremos o prefeito de Jacareí, o Isaías Santana, que vai participar conosco. Também nós temos feito essas entrevistas por telefone, até para evitar justamente esse contato, né, e eu diria, esse trânsito. Ou seja, se você evita o trânsito, logicamente você já reduz o número de pessoas nas ruas. Então, essas entrevistas têm sido feitas pelo telefone, para que as pessoas permaneçam no seu espaço, permaneçam nas suas casas, ou até mesmo no seu trabalho, para reduzir essa movimentação nas ruas da cidade. Mas a informação é importante, a informação segue, a informação tem sido dada com muita propriedade para o nosso ouvinte, logicamente sem o alarme, né? Mas sempre procurando dar aí aqueles toques de que as pessoas possam ter aí a responsabilidade do que se faz. Se você precisa sair, se há necessidade realmente de sair, se você tem aí a tua boa saúde. Muita gente tem ido, né, ao supermercado, então já faz aquela compra para a semana para não precisar retornar mais vezes, isso é importante. Então as pessoas saiam, mas leve o seu álcool gel, leve a sua máscara, utilize a sua máscara, né? Mantenha a distância da pessoa quando você estiver numa fila, principalmente se você necessita ir ao banco, que os bancos estão funcionando normalmente, mas com um limite de pessoas que entram nos bancos. Então, por isso que você passa às vezes nas ruas, você observa uma fila enorme em alguns bancos, em alguns setores. Eu posso até citar aqui, né, a Caixa Econômica Federal e também o Banco do Brasil, que são os dois bancos aí com oferecendo aí que são os bancos do governo federal que dão aí os benefícios, principalmente da Caixa Econômica Federal. Então tem muitas pessoas na porta desses bancos também, mas tem que levar a máscara, tem que ficar de máscara, tem que manter aquela distância de 1 metro até 2 metros para que não tenha nenhum problema e evitar ficar muito tempo nessas filas também. Então amanhã nós estaremos com o prefeito de Jacareí às 8 horas da manhã, ao vivo, aqui trazendo informações do que foi feito, do que pretende fazer e os dados atualizados de Jacareí também. E no Falando de Vida, informações detalhadas, principalmente sobre o coronavírus aqui da cidade e também da região, com um especialista aqui da nossa cidade e da região. Nós fechamos o nosso Falando de Vida, vem aí o Marcos Floriano e o Comunicação Total. Um grande abraço a você, obrigado aí pelo carinho, obrigado pela assistência. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Você acompanhou na Mensagem o programa Falando de Vida.